Olá, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de funções, mais precisamente agora no PET 3 da semana 4. A gente vai estar dando uma olhada nas funções trigonométricas. Então, nesse primeiro caso das funções trigonométricas, a gente vai estar olhando elas a partir do triângulo retângulo. Então, aqui no caso, nós temos as funções, que são seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Então, como é que a gente sabe os valores de cada função dessa, a partir do triângulo retângulo? A gente tem esse triângulo retângulo ABC, em que ele é retângulo em C, e temos um ângulo X. Então, o seno desse ângulo X, a gente consegue ele por meio do cateto oposto a X, que no caso é o BC, é o lado BC, sobre a hipotenusa, que é o lado AB. Então, quando a gente faz essa razão do cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente está calculando o seno de x. Para o cosseno de x, a gente vai estar olhando o cateto adjacente, que é o segmento AC, sobre a hipotenusa, que é o segmento AB. Então, quando a gente faz essa razão, a gente encontra o cosseno desse ângulo x. A tangente de x é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso é o BC sobre o AC. Além disso, a tangente de x também pode ser calculada pelo seno de x sobre o cosseno de x. Quando a gente faz essa divisão de fração, a gente também vai encontrar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já a cossecante de x, ela é a mesma coisa de a gente calcular 1 sobre o seno de x, porque ela é o contrário da função seno. Pois você olha, seno é hipotenusa sobre cateto oposto. Se a gente tem 1 sobre cateto oposto sobre hipotenusa, a gente vai ter hipotenusa sobre cateto oposto, que no caso é o cossecante de x. A mesma coisa vale para o seno de x, que é igual a 1 sobre o cosseno de x, que no caso é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. A cotangente de x ela é igual a 1 sobre tangente de x, que é igual ao cateto adjacente, AC, sobre o cateto oposto, BC. Sobre essas funções, mais precisamente sobre as funções seno, cosseno e tangente, a gente tem uma tabela dos seus valores. Aqui, no caso, a gente tem os ângulos em graus e os ângulos em radiano. Nessa tabela, a gente tem o que a gente chama dos ângulos notáveis do triângulo retângulo, que no caso são os 30, 45 e 60 graus. E, além disso, a gente tem para 0 grau e 90 graus. Então, aqui nessa tabela, a gente tem o 0, 30, 45, 60 e 90 graus. E tem esses valores também em radianos. Como a gente já viu em aulas passadas, o π ele equivale a 180 graus. Então, quando a gente faz uma regra de 3 simples, ou pega a ideia de proporção, a gente sabe que 30 graus é a mesma coisa de π sobre 6, 45 graus é π sobre 4, 60 graus é π sobre 3 e 90 graus é π sobre 2. Esses valores, a gente consegue identificar eles por meio do círculo trigonométrico, que a gente vai ver mais adiante. Então, o seno de x ele é 0. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 3. E o seno de 90 graus é 1. Cosseno de 0, ele é 1. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, é 1 sobre 2. E o cosseno de 90 é 0. A tangente de x, no caso, a tangente de 0 é 0. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é igual a 1. A tangente de 60 é raiz de 3. E a tangente de 90 não existe. Por que não existe? Como eu falei antes, a tangente ela também pode ser calculada sobre o seno de x. A tangente x ela pode ser calculada sobre o seno de x sobre cosseno de x.
Então, se a gente pega a tangente de 90, ela também pode ser calculada sobre seno de 90 sobre cosseno de 90. Aí, seno de 90 a gente sabe que é 1, cosseno de 90 a gente sabe que é 0. Então, a tangente de x, ela também seria, a tangente de 90 seria 1 sobre 0. Só que, na matemática, não existe divisão por zero. Então, quando a gente tem uma divisão por zero, não existe. Por isso que tangente de 90 graus não existe. Então, as funções trigonométricas, elas também podem ser chamadas de funções circulares, pois todas as funções que a gente viu anteriormente, elas são determinadas por meio desse ciclo trigonométrico, onde a gente fala que é um círculo unitário, pois o raio desse círculo ele equivale a 1. Então, você pode perceber que essa imagem ela tá com muitas... está muito preenchida, né? Tem muita informação nela, porque aqui está presente todas as funções. Só que, para a gente aqui, vai interessar as 3 funções da tabela que a gente mostrou anteriormente. Então, no caso aqui, o segmento OP, ele, como o ciclo é unitário, então o segmento OP, que é raio, o raio dele vai valer 1. Aí nós temos o segmento OM e ON. Então, a gente tem esse triângulo que está destacado em cinza aqui, OPM. A gente sabe que OP é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que vale 1. A gente tem o ângulo X. Então, o cosseno, ele é dado, como a gente mostrou aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, o cateto adjacente desse triângulo é OM e a hipotenusa é 1. Então, o cateto oposto sobre 1 é o próprio cateto oposto. Então, o cosseno desse triângulo vai ser o próprio segmento OM. Então, OM é o cosseno. Para a gente saber o seno, como estava na tabelinha aqui, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto desse triângulo, em relação a x, é o segmento PM. E a hipotenusa é 1. Então, o seno desse ângulo x vai ser o próprio segmento PM. Só que você observe, PM ele é paralelo ao segmento NO. Então, o segmento NO também é o seno. Então, a gente tem que aqui NO é o seno e OM é o cosseno. E no caso aqui, essa reta T, ela vai ser dada o valor da tangente desse ângulo X. Agora, a gente vai vou apresentar para vocês o gráfico das 3 funções que a gente trabalhou anteriormente. Que são as 3 funções principais que a gente estuda, que é o seno, o cosseno e a tangente. Então, aqui está representado o gráfico da função seno. A gente pode ver que ela é uma função periódica. Então, para cada valor de x, a gente vai ter um valor de y. Né? Não vai ter nenhum valor. A gente pode ver que ela é limitada, pois ela é limitada em 1 e menos 1, e ela é contínua, porque não há nenhuma descontinuidade no gráfico da função. O domínio da função seno é o conjunto dos reais, o contradomínio também é o conjunto dos reais. A imagem da função seno, ela vai de 1 até menos 1, que é por onde ela é limitada, e o período é 2π, porque a cada 2π que a gente calculou aqui, a função ela vai repetindo, é como se ela fosse repetindo a imagem. A função cosseno, a função também é periódica, então para cada valor de x que a gente botar no seno, a gente vai achar um valor diferente para y, ela também é limitada, também igual à função seno, no valor 1 até menos 1, e também ela é contínua. O domínio da função cosseno também é o conjunto dos números reais, o contradomínio também é o conjunto dos números reais. A imagem, como eu falei, ela está contida no intervalo de menos 1 até 1, e o período dela também é de 2π, assim como a função seno. E por fim, a função tangente, ela é uma função periódica, assim como as outras duas, porque para cada valor de x a gente vai ter um valor diferente de y. Ela é ilimitada, ou seja, ela não tem valores que limitam essa função, e ela é descontínua, porque você pode observar que ela não tem uma continuidade na sua imagem, como tem na função cosseno e na função seno.
Então, ela é uma função descontínua. O domínio da função tangente é os reais menos um π sobre 2 mais kπ, né, em que o k ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, o domínio é isso aqui. O contradomínio é o conjunto dos números reais. A imagem também é o conjunto dos reais. E o período da função tangente é π.